E aí, hoje nós vamos focar muito em gases de efeito estufa. Afinal de contas, estamos falando de mudanças climáticas, não é mesmo? E aí, a grande pergunta, já que são gases do efeito estufa, primeiramente, Júlia não conta, o que é efeito estufa? Mas é sério, quando a gente fala em efeito estufa, o que vem na sua cabeça? Isso é super da ciência lá do ensino O fundamental. efeito estufa, muita gente pensa que é algo ruim, mas não é. Porque originalmente ele não era ruim. Efeito estufa, como é que eu vou explicar assim? Vou explicar do jeito que eu sei. Pode- Ele basicamente é o que mantém a temperatura do planeta Terra. Tipo, mantém ele numa temperatura ideal para a vida humana. Antigamente ele era ok, mas hoje em dia tá ruim por conta das atividades humanas. Fora. Porque o efeito estufa não é bom mais, porque ele tá enfrentando mudanças climáticas, né? Aí faz não estar mais ok a temperatura da Terra. Não entendi o final. Você falou muito baixo. Porque... Não É só sei. repetir o que você falou. É porque a temperatura da Terra não tá mais ok. Por exemplo, a gente tá no verão e a noite tá fazendo frio. Até semana passada tava muito quente à noite, mas já agora tá frio. É isso. Então, a grande resposta do efeito estufa é que é um fenômeno que faz com que a temperatura da Terra fique ali naquela média padrão desde muito tempo e foi uma temperatura que permitiu a vida evoluir. O grande problema é que a gente está jogando mais gases de efeito estufa, então ela está ficando cada vez mais quente. É como se a Terra fosse vocês à noite, num dia frio, e aí vocês vão dormir, bota uma roupa, aí bota o cobertor, vai se tiver muito frio, bota outro cobertor, tem gente que bota mais. E é isso, o efeito estufa é esse efeito de manter ali uma cobertura que retém o calor. E essa cobertura, no caso do efeito estufa, são os gases. Então, quanto mais gases a gente tem na atmosfera, mais difícil vai ser da Terra refletir esse calor para fora. Então, ele fica aqui, tá vendo? Ele deveria bater, parte volta, mas parte sai. Quanto mais gases a gente tiver aqui, mais ele vai ficar rebatendo e vai ficar absorvendo o calor. Então, o efeito estufa foi quem permitiu a vida se desenvolver, mas pode ser quem vai trazer problemas para a vida se manter aqui, pelo excesso de calor. E, naturalmente, com calor acima do normal, coisas no planeta acontecem e a gente vai ver que não vai favorecer tanto a gente. E aqui a gente tem um dos principais gases, né, quando a gente fala de efeito estufa, que é o CO2, que é um clássico, todo mundo já ouviu. O metano também, muito comum de decomposição de aterro sanitário, de lixão, que é responsável pelo cheiro desagradável. Então, quando vocês passam perto de um valão, né, que tá aquele cheiro bem... é muito em função do metano, porque o metano ele é produzido principalmente na digestão de bactérias que estão ali se alimentando daquela matéria orgânica que está no rio, majoritariamente esgoto, e aí bactérias anaeróbicas, que não têm oxigênio. Então, o resultado da digestão delas, bem falando simplificadamente, é o metano. E o metano tem esse cheiro, então por isso que a gente sente esse cheiro quando passa próximo a locais ou que tem muito lixo ou que tem muito esgoto. Mas o vapor d'água também, tem muito vapor d'água, e vapor d'água traduz aí na atmosfera como umidade, né? Então, quanto maior a umidade, mais vapor de água tem na atmosfera, e aí dá aquela sensação de ficar colando, quando está muito calor, muito úmido, ou então quando a atmosfera está muito seca, é o contrário, a garganta dói, os lábios racham. Isso tudo tá regulado pela umidade na atmosfera. Quem joga a umidade para a atmosfera é? Quem joga a umidade para a atmosfera majoritariamente? Acho que a gente vai entender a pergunta. Bom, deixa passar, depois eu vou pensar um jeito de chegar nessa pergunta. Eu não consigo elaborar outra pergunta. Mas aqui a gente também tem gases industriais que contribuem. Mas Paracambi, por exemplo, não tem uma zona industrial muito bem desenvolvida, assim, não tem um polo industrial onde tem várias fábricas.
Então, o que a gente tem de problema relacionado a gases de efeito estufa aqui é basicamente o uso do solo, que as pessoas aqui têm muito pasto ainda, e dentro da cidade, pensando no nível centro, veículo. Então, os maiores emissores de gases de efeito estufa hoje aqui em Paracambi, a gente pode dizer que são os veículos, e aí veículo entende-se tudo, né? Caminhão, ônibus, moto, carro e pastagem também, porque principalmente indo para Japeri, né, esse pedaço entre Japeri e Paracambi, quando você vem por dentro ali, é tudo gramado, esse gramado tudo tem dono, né? É tudo pasto. E aí, naturalmente, tem lá a digestão do boi, que gera metano lá dos gases intestinais do boi, além do fato da retirada da vegetação, geralmente eles fazem manejo de fogo, né? Queimam aquela área, então também gera gases de efeito estufa. Então, apesar de ter esses problemas, não é comparado ao centro do Rio, por exemplo, uma cidade grande, São Paulo, quando a gente pensa em gases de efeito estufa. Então, um município menor é um pouco mais fácil de lidar com essas questões do que uma grande cidade. E aí, pensando em gases de efeito estufa, eles são naturais, assim, a gente tem fontes naturais de emissão de gases. E a gente pode ler aqui, ó, o corpo humano, então você respira oxigênio, devolve CO2, naturalmente o ser humano é um produtor de CO2. Quando a gente pensa em 8 bilhões de pessoas no mundo, são 8 bilhões de micro-organismos gerando CO2 aí para a atmosfera. A decomposição também atrelada ao ser humano, decomposição de matérias orgânicas, seja fezes, seja vegetação, folha que cai, árvore, locais alagados. Então a natureza também tem esse processo de gerar o CO2 ali, de maneira natural e equilibrada. Os vulcões também são outros que são responsáveis por jogar para a atmosfera periodicamente quantidade grande de gases, mas só isso daqui, pensando em um ecossistema equilibrado, não seria o problema. O problema é quando, para a gente viver, a gente precisa dessas fontes de emissão. Tem o fogo que usa no pasto para fazer o manejo, mas também tem toda a locomoção na cadeia produtiva. Então, assim, o agro hoje basicamente está focado em grande parte no centro do país, mas ele é exportado, e ele é exportado pelo oceano. Então essa carne e tudo isso que está aqui dentro precisa se locomover. A gente não tem uma linha férrea muito boa, muito grande no Brasil, então é tudo caminhão, e aí caminhão polui. Imagina um caminhão trazendo uma carga do Mato Grosso para o Rio, olha a distância, olha quanto combustível gasta. A gente sabe que esses caminhões nem sempre estão ali, né, com as suas manutenções nas melhores condições. Enfim, então não é só o boi o culpado, tá? Além do desmatamento, então, quando a gente olha para uma floresta, a gente tem que visualizar, na verdade, quando a gente olha de maneira química, tudo é carbono, né? Nós, seres humanos, somos compostos de carbono, as árvores, tudo é carbono. E aí, naturalmente, ela vai pegando o gás carbônico pela folha, respira e inocula dentro dela. Então ela vai se desenvolvendo. Uma vez que você corta toda essa madeira que é carbono retido, volta a se decompor e jogar de volta para a atmosfera. Então o desmatamento é um grande problema. Hoje no Brasil, a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa está aqui, tanto na agropecuária quanto no desmatamento. A gente vai ver em números mais para frente. E nem tanto indústria. A indústria já é algo bem mais controlado. Outro ponto muito ruim de fonte de gás carbônico, né? E não só gás carbônico, mas gases poluentes. Descarte incorreto de resíduos. Então, quando você coloca lá o lixo e ele vai acumulando, ele começa a se decompor, vai gerando esse gás, além de poluir também o solo ali. Então, beleza, vimos que existem fontes naturais e fontes artificiais. Os maiores problemas estão aqui. Aqui é um quadro de 2022 que é o total de emissão que teve aqui no Brasil. E aí é uma fonte oficial, ó, governo federal. E o que a gente consegue visualizar? O maior poluidor em tamanho, né, quantidade de CO2 é essa cor aqui, ó, que está equivalente ao uso da terra, mudança do uso da terra. Toda vez que vocês ouvirem falar mudança no uso da terra, é o seguinte: a vida se desenvolveu como floresta, né? Florestas e animais. Quando o ser humano começa lá a constituir as cidades, ele começa a mudar o uso do solo. Então, o uso natural do solo é floresta. Quando a gente fala
o uso da terra é qualquer coisa diferente de floresta. É tirar floresta para botar qualquer outra coisa. Casa, indústria, agropecuária, tudo que você retira a floresta para instaurar alguma coisa lá, é o uso do solo, mudança de uso do solo. Então aqui, ó, o maior problema, maior emissor, campo e pastagem. 47% de tudo que a mudança do uso do solo produz é responsável por isso daqui, por essa quantidade toda de CO2 equivalente. O segundo maior é a agropecuária. E aí, veja, se a gente pensa que o cenário do Brasil é desmatar para criar boi, pasto, a gente soma 39,5 mais 30,5 dá 70%. Então, 70% dos gases que são emitidos de efeito estufa pelo Brasil, eles vêm da agropecuária e da retirada de vegetação das florestas. E o que a gente mais vê por aí? Que o agro é tech, que o agro é pop, que você na cidade tem que economizar água, que você tem que tomar banho curto. Então, veja bem, a gente tem um cenário onde o agro polui mais, mas é você, cidadão, que não polui quase nada se comparado a tudo isso daqui, que precisa ter todos os cuidados. E pelo contrário, a gente vê a torta direita propaganda na televisão falando que o agro é isso, o agro é aquilo. Mas o que é o agro? Soja, milho e carne para exportação. Então, o que mais polui nem para o mercado interno fica. Ele é exportado. E esse lucro fica para alguns, mas o impacto fica para todo mundo. E olha só, mas isso daí é algo que não me atinge. Quando você olha para o cenário político federal, a gente tem a bancada rural no Congresso, então é uma bancada composta por pessoas do agro. A gente tem mais de 200 congressistas empresários. Então, se você parar para pegar, são 500 e poucos, se eu não me engano, deputados. Mais de 300 ou são empresários ou são do agro. E aí, olha só, quem está ditando as regras do meu jogo é quem mais polui. Mas sou eu que tenho que pagar uma conta de água mais cara, porque está faltando água. Sou eu que tenho que tomar banho curto, sou eu que tenho que tomar uma série de cuidados. Mas quando a gente olha nas maiores emissões, não é a cidade que está poluindo tanto. Beleza, passou aqui, ó, o cenário de energia. Não é tão ruim quanto outros países, porque a gente tem muitos rios, então naturalmente a gente tem muitas hidrelétricas. Apesar dessa fonte não ser a mais limpa, ela em comparado a algumas outras aí que os países desenvolvidos usam, ela é bem limpa. Resíduo também, mas resíduo é muito pequeno aqui, ó. E processos industriais também. O foco que a gente tem que ter é agropecuária e uso do solo. A energia daqui, ela tem esse impacto muito grande por dois grandes pontos, que é transporte, como eu falei. Os transportes dentro da cidade são os maiores causadores de poluição, de emissão de gases de efeito estufa no meio urbano. E também a atividade de queima de combustível. Mas dá para ter um pouco da noção do que está poluindo mais, o que não está poluindo. Quando a gente olha para a indústria, o maior poluidor é a produção de cimento e indústria mineral, que estão associadas. Geralmente próximo a uma mineradora sempre tem uma empresa de cimento, porque você faz cimento geralmente com restos assim de... eu não sei muito bem da cadeia, mas eu sei que ela aproveita muita coisa que seria desperdiçada. Então, quando a gente olha para o Brasil, mineração basicamente é muito em Minas Gerais, né? Meio óbvio. Então, assim, nem tanto no Rio, mas tem outros lugares que puxam a mineração aí no Brasil para fora. Então a gente até que está bem aqui no Rio em relação a outros estados. Aqui é o seguinte, a gente mede tudo por CO2, tá vendo? Ó, CO2 é que é de equivalente, porque nem todo gás polui igual. Só que a gente precisa ter uma medida. Assim como a gente mede geralmente em metro, X metros, meio que para poluição é CO2. E aí é natural que um CO2 equivale a um CO2, mas, por exemplo, o metano é equivalente a 28 de CO2. Então a gente consegue ver que o metano polui muito mais comparado com outros gases. Mas a gente tem, por exemplo, esse daqui, ó, você nem lê. Perfluorcarbonetos. Olha quanto eles de poluição. Um
desse gás aqui, uma molécula dessa equivale a 11 mil vezes uma de CO2, por exemplo. Então é assim que a gente consegue estipular. Vai lá numa fábrica, fazer uma fiscalização e ver quais são os gases que estão emitindo. Ah, está emitindo clorofórmio. Então eu sei que esse aqui é equivalente a 16 CO2. Então eu consigo estipular o grau de poluição daquela fábrica. Hoje, com a legislação que a gente tem de licenciamento ambiental, é muito mais fácil você ter o controle das indústrias. Então, por exemplo, eu tenho um terreno em Paracambi, quero implementar uma indústria aqui, sei lá, uma fábrica de chapéu. Eu vou ter que ir na prefeitura, fazer o licenciamento, eles vão falar, ok, você vai poluir XYZ, para isso você precisa plantar tantas árvores, você precisa fazer tal coisa, e só depois de eu fazer tudo isso que eu vou conseguir a minha licença. Agora, se eu tenho um terreno vazio e eu quero botar boi, não tem muita regra. Então é meio que assim, se você quiser, você pode, né, legalizar todo o terreno, mas a maioria das áreas rurais que a gente tem, nem documentação da residência há. Por isso que a gente tem um cenário muito maior de impacto da agropecuária do que das indústrias, porque as indústrias elas foram sofrendo ali uma série de revisões de políticas que não atinge o agro hoje. Além do mais, o agro é quem tem o maior dinheiro, né? É quem puxa muito o PIB do Brasil, e a gente sabe que a gente vive num país que quem tem dinheiro, né, sofre um pouco menos. Mas, falando de um outro problema, que está geralmente juntinho, né? Quando a gente estuda a camada de ozônio, a gente estuda efeito estufa e vice-versa. E aí, o que é a camada de ozônio? Todo mundo já viu isso na escola, talvez até no Enem, porque sempre cai no Enem. Pelo menos o Enem que eu fiz caiu uma questão de efeito estufa. E aí? Os famosos buracos na camada de ozônio, né? É pra você, Vitor. Fala aí. A Karina te escolheu. O que é a camada de ozônio? Se não souber o que é, que eu acho que pode responder qual é a importância dela. Boa. A camada de ozônio é que protege a Terra, né? A camada que protege a Terra dos raios. Quais raios? Raios ultravioletas. Acho que eu não sabia, né, Karina? Alguém aqui foi pra praia na virada de ano? Passaram muito protetor? Não? Sabem por que a gente passa protetor solar? Para não queimar, ok. Mas ela protege de quem? Exato. E a gente vai descobrir mais a fundo o que são esses tais raios. Então, para a gente entender, antes da camada de ozônio, a gente precisa entender o que são os raios ultravioletas. São ondas que vêm do Sol. E elas são 3 tipos de raios ultravioletas. UVA, UVB e UVC. Então, o UVA ele é responsável pelo envelhecimento da pele, pela ruga, é um processo natural do Sol, ok? Deixa a gente ali, né, naquela corzinha. O UVB, que são os principais causadores de queimaduras solares e da síntese da vitamina D. E aí, por isso que você passa protetor solar, para evitar que você fique queimado. Ah, eu passo protetor solar, não fico ardido, mas eu fico moreno, mais moreninho, porque o responsável por isso é o UVA e o protetor pega mais o UVB. Então, tem esse cuidado aí. E o UVC, que são os principais, assim, os que seriam os maiores causadores de problema para a nossa saúde, que são embarreirados pela camada de ozônio. E aí a gente tem aqui, ó, um desenho bem fácil de entender. A camada de ozônio ela fica numa certa altitude, porque se esse ozônio, que nada mais é do que 3 moléculas de oxigênio juntas, descerem, para a gente ele passa a ser tóxico. Mas ele, na certa altura, numa certa camada, ele tem essa proteção para a vida mesmo. E aí, como é que funciona a proteção da camada de ozônio? Então a gente tem lá, ó, tá vendo? 3 oxigênios agarradinhos aqui. O raio bate e ele quebra essa molécula. Então ela vira O2, que é o oxigênio que a gente respira, e solta uma moléculazinha de oxigênio que está solta. Só que, naturalmente, essa molécula solta ela vai se juntar a outras e vai formar de novo o O3. Então, é um processo que está sempre acontecendo. Então, o ultravioleta está batendo, quebra essa molécula de ozônio, ela fica lá dispersa, depois ela se junta e quebra. Então, é um ciclo que fica acontecendo para nos proteger. Então, graças a essas moléculazinhas de oxigênio, que a gente tem uma proteção e não tem um ambiente completamente hostil para sobreviver.
E aí, por que eu coloquei aqui esses raios aqui, né? Porque a gente tem um espectro de luz. E tudo que a gente consegue ver, que a gente chama de luz visível, tá dentro aqui só desse filetinho aqui, ó, de onda. Mas todos esses tipos de ondas acontecem o tempo inteiro. Então aqui, ó, os raios ultravioleta são menores do que as ondas que a gente consegue visualizar, então a gente não enxerga esses raios. Mas as maiores a gente também não enxerga, né? Que são os infravermelhos, ondas de rádio, que é TV, radar e etc. Eu acho que o micro-ondas, ele tá bem por aqui, assim, ó. Os raios do micro-ondas, mas tem raio-x, raio gama. Então, tudo que é resultado do que a gente vê, nada mais é do que ondas que estão chegando no nosso olho e a gente está processando essas ondas. Mas o nosso olho é um só, diferente do olho dos outros animais, dos gatos, por exemplo. Então, nem tudo que a gente enxerga, os outros animais enxergam igual, ou enxergam na mesma cor. Então, quando a gente fala assim, essa capa é preta, os nossos olhos enxergam essa capa preta. Mas pode ser que para outros animais sejam outras cores. Vocês sabem por que que a onça ela é marrom com pintinhas pretas? Então, porque o animal que ela preda, quando enxerga a onça, ela tá na mesma... A camuflagem pro animal, a camuflagem dela pro animal que ela caça funciona. Pra gente é muito óbvio ver uma onça no mato, geralmente um vídeo, né? E ver ela toda assim que tá caçando e fala, como é que esse bicho não tá enxergando essa onça? Porque a visão dele não é igual à nossa. Então ele não consegue enxergar. É a mesma coisa do efeito da zebra, né? Que ela é toda listrada. A gente é muito fácil ver um animal grande, preto e branco. Mas quando aqueles animais que estão lá no ambiente da zebra, com o tipo de visão que eles têm, é dificultado pelo tracejado lá da zebra. Então, por isso que pra gente é muito óbvio uma zebra e falar, caraca, como é que esse leão aqui não, sei lá, caça essa zebra? Mas é porque a visão dos animais são diferentes. Os animais enxergam, o gato enxerga no escuro, por exemplo. A gente não enxerga nada no escuro. E aí, como a gente já falou sobre as emissões de gases de efeito estufa, equivalentes ao carbono, vários gases, mas principalmente o CO2, a gente tem os estoques de carbono, porque nem sempre esteve tudo na atmosfera, né? E aí, quais são os principais estoques desse carbono no planeta? O oceano é o principal, é o maior estoque de carbono. Olha só, 76% é absorvido pelo oceano. E tem muita coisa que a gente nem sabe como acontece no oceano. Por exemplo, a gente não explorou quase nada do fundo do oceano, então a gente não sabe muito bem quais são as dinâmicas que acontecem ali. Mas a gente sabe que ele é um estoque muito grande. O segundo são os combustíveis fósseis. Então, entende-se carbono fossilizado, seja gás, seja petróleo, que também levaram milhares e milhões de anos para ser formado. E aí, olha só o que a gente está fazendo. Quando a gente olha os estoques de carbono do planeta, esse daqui, dos combustíveis fósseis, o planeta levou milhares de anos e milhões de anos para estocar eles ali. E aí o que a gente faz? Extrai eles e queima eles e joga para a atmosfera. Então a gente está tirando o estoque de carbono que estava lá no subsolo e está jogando para a atmosfera. Por isso que a gente está sofrendo tão rápido assim os efeitos. Depois vem solos, oceanos superficiais, atmosfera. Vamos falar de cada um. O oceano é o principal. Então ele é o maior estoque de carbono do planeta, mas a maior parte está armazenada em forma inorgânica lá no fundo do oceano. E para a gente entender o oceano, a gente tem que entender muito de um serzinho chamado plâncton, que todo mundo já viu no Bob Esponja. Mas o que é um plâncton? Alguém sabe me dizer? Vai, Karina. Você, a moça do microfone. Talvez Mas, se eu não me engano, ele não ajuda alguma coisa? Em que, né? Também.
Ah, essa parte eu não sei. Porque eu Eu sei só que ela lembro ajuda em alguma disso. coisa na casa dela, só não sei o que, né? Também tem esse ponto aí. Só sei disso, não me lembro bem, mas já ouvi falar deles assim. É, eles são astros do oceano. Aí, ó, passa aqui, ó, o Vitor Hugo tem uma... Ele faz fotossíntese? Ele faz, ele faz fotossíntese. Então, quando a gente olha, a gente pensa no ambiente aquático, tem 3 grupos de organismos que vivem ali. A gente tem os bentos. Você já teve limnologia? Era uma optativa. Não? Ah, droga. Ia te dar um spoiler. Então, quando a gente olha para o ambiente aquático, a gente tem os bentos, que são aqueles animais ou os tipos de vida que vivem fixados no fundo do oceano. E aí a gente pode entender corais, entre outras formas de vida que estão paradas. A gente tem... Isso é a parte de fundo, né? A parte do meio, digamos assim, que é outro grupo de tipos de vida que se locomovem no oceano. E aí a gente entende os peixes, as baleias, porque todos eles conseguem se locomover independente da maré, digamos assim. Se o mar estiver para cá, é só eles nadarem para lá. Já os plânctons, eles são grupos de micro-organismos que eles não conseguem nadar por si só. Então, meio que eles estão na água, se a maré estiver para lá, eles vão para lá, se estiver para cá, eles vão para cá. Porque eles não têm esse dispositivo de locomoção, digamos assim. E aí, quando a gente pensa nos plânctons, tem 2 grandes grupos. Os fitoplânctons, que são os que fazem fotossíntese, que o Vitor Hugo falou, e os zooplânctons. Se o fitoplâncton produz seu próprio alimento, ok, ele vive por si só. Já o zooplâncton não, ele precisa comer o fitoplâncton para seguir a vida dele. E aí, são esses 2, um dos grandes responsáveis, basicamente, principalmente o fitoplâncton, em sua grande maioria, pela vida na Terra. Porque a vida, ela se... milhões de anos no mar, né? Antes da vida sair do ambiente aquático, muita coisa aconteceu no oceano. E os estudos indicam que foram esses animais que fazem fotossíntese no oceano e que ao longo de muito tempo foram enchendo a atmosfera com oxigênio a ponto de um dia a vida sair e conseguir sobreviver fora do mar. Então, eles são um dos pilares assim, da vida aquática. E aí, como acontece esse armazenamento no oceano? O fitoplâncton ele absorve CO2 porque ele faz fotossíntese, então ele está capturando o CO2 que está ali, seja gás ou seja dissolvido na atmosfera, na água, quer dizer, incorpora a vida dele, vem outro animal, come, aí vem outro animal, come, aquela cadeia normal que a gente já viu. E uma vez que esses animais vão morrendo, eles vão, com o passar do tempo, afundando e se depositando no fundo do oceano. Então é assim que o carbono vai sendo estocado nos fundos do oceano com o passar de muito tempo. O segundo estoque, que é aquele que a gente estava falando da camada dos combustíveis fósseis, é um processo parecido com esse do oceano, da vida sempre, do carbono sempre ser estocado em camadas, só que ao invés de ser o fundo do oceano, é no solo. Então o que acontece? Vamos supor, uma região de floresta. Aí vem uma grande chuva e tem um deslizamento e aterra essa floresta. Então toda aquela vegetação que era carbono começa a ser pressionada pelo tempo, pela pressão do ar e as camadas, o peso e etc., a temperatura, e com milhares de anos, milhões de anos, vai formando aquela camada de carbono que não foi degradada por nenhum fungo, nenhuma bactéria. E aí vai criando-se o combustível fóssil. Nada mais, nada menos que um carbono que não foi ali 100% transformado. E aí a gente está fazendo qual o problema? Queimando ele e jogando ele para a atmosfera. E veja bem que a gente está indo da ordem do maior para o menor e ainda não chegou à atmosfera como estoque. O outro segundo é o solo, que é um estoque gigantesco e crucial. E aí a matéria orgânica está ali, o carbono está ali no solo, naquela camada pelo menos de uns 30 centímetros a meio metro ali da superfície do solo, que é a região do solo que tem mais nutriente, mais carbono. E aí a vegetação morta ela é incorporada ao solo, ela vai se decompondo e vai liberando aquele carbono ali para ficar disponível para a vegetação. Beleza. Aí a gente chega na atmosfera. É o menor... Esse estoque é um dos menores
e é o que mais está sofrendo, né? Porque quando a gente pensa em poluição de CO2, a gente está jogando gás para a atmosfera. Mas é o mais importante para a gente como ser humano no sentido de qualidade de vida. Porque ele está presente ali no ar, então a gente está respirando esse gás carbônico, e quando a gente não está respirando e causando mal para a gente está criando uma camada cada vez maior lá no efeito estufa, botando cobertores em cima da gente, fazendo ficar mais quente. E a atmosfera é uma coisa muito louca, assim, ela é bem dinâmica, tem muitos movimentos atmosféricos que o ser humano ainda não consegue decifrar por quê ou como acontece. E aí lembra quando no final do ano passado, agora, um pouquinho antes do Natal, tava um calor bizarro? Então, teve uma zona de alta pressão atmosférica, e aí alta pressão entende-se tempo firme, que bloqueou as passagens de ar úmido do oceano para o continente. Então ficou tempo firme direto, por causa de uma zona de alta pressão que a gente meio que, tipo assim, a atmosfera tá ali. Uma hora vai acabar, mas a gente não sabe quando. E aí, se ela ficar 10 dias, é 10 dias de sol na cabeça, bem forte. Aí, depois que passou-se isso, que veio uma zona do oceano, uma frente mais úmida e tal, ou uma frente polar que seja, dá uma atenuada na temperatura. Mas é isso, a atmosfera, ela é viva. Deixa eu correr que eu tenho 10 minutos. Ah, não, tenho não. Então, quando a gente pensa em aumento da temperatura da Terra, é isso aqui que tem que vir na cabeça de vocês. Estamos jogando muitos gases para a atmosfera e a partir daí vai ter uma série de problemas, né? Se a gente está aquecendo o planeta, mais água evapora. Se mais água evapora, as chuvas vão ficar mais fortes. Se a gente está aquecendo o planeta, e a gente falando mais água evapora do oceano, né? Mas se a gente está aquecendo o planeta, já pensando no continente, mais água evapora. Então, naturalmente, os rios eles vão ter dinâmicas muito diferentes. Então, eles vão ter secas mais fortes e quando tiver chuvas, terão chuvas mais fortes. Porque a gente tem uma transferência de água muito grande para a atmosfera. Porque está tendo temperaturas muito altas. E aí a gente sofre porque o nosso corpo regula a nossa temperatura pelo suor. E veja, suor é água, né? Então, naturalmente, a gente também perde muita água quanto maior a temperatura. E aí começa a vir vários problemas em relação à temperatura do corpo para regular. Pode aumentar a pressão, pode dar dor de cabeça, pode dar desidratação, pode dar uma série de problemas só pensando em temperatura. Alguém aqui já desmaiou de calor? Você estava onde? Em casa? Aí tu só... Foi assim? Então, pior é se você desmaiar na rua, imagina, em bicicleta, na bicicleta. Teve um aluno que desmaiou de bicicleta, não teve? Na outra turma? Vindo pra aula? Então, eu tava vindo de bicicleta e tava um calor, foi logo no iniciozinho, assim, do ano passado. Aí também, acho que deu problema. A Isa teve problema dentro do ônibus. Então, aí... Veja, se você estivesse dentro de um carro com ar-condicionado, você não desmaiaria de calor. Então a gente já começa a ver cenários, né? E aí tudo isso acontece por causa do efeito estufa. Mas ele não é ruim, ele não é o vilão. Pelo contrário, foi ele que permitiu a vida na Terra. O problema é quando a gente está estufando muito, né? E aí vamos pensar na nossa vida, no cotidiano. Como vocês veem vocês gerando carbono, tirando a respiração? Como você se vê gerando carbono? Em que momento, em que coisas que você fala, caramba, aqui eu gerei? Aqui eu gerei. Só com base no meu corpo, né? Nada mais. Na sua vida inteira, assim. No que você consome, no que você usa no dia a dia. Vindo de carro pra escola? É uma fonte de emissão de carbono. Alguém aqui não tem carro? Usa só bicicleta? Você. Então, João, você que não tem carro, quais são as formas... E sem ser Uber e moto. Quais são outras formas de emissão de carbono que você acha que você tem, assim? Ônibus, eu ando bastante de ônibus. É? Sim, sim. Então. Tem um ponto, tem cidades que defendem que
um melhor sistema de mobilidade urbana evita a emissão de carbono, por quê? Uma coisa é um ônibus só para carregar, sei lá, 50 pessoas. Outra coisa é se 50 pessoas tiverem um carro para se locomover. Então, quando a gente pensa numa cidade com uma mobilidade muito boa, então vamos falar aqui, um exemplo, sei lá, vem na cabeça, São Paulo, que a gente estava conversando. Se você tem muitas estações de trem, muitas estações de metrô, muitos veículos, ônibus elétricos, você tem um uso desnecessário do carro, por exemplo. Se eu posso ir daqui a determinado ponto de transporte público, vai ser mais rápido, eu não vou me preocupar em ter lugar para estacionar. Então, entende-se que uma cidade com uma boa mobilidade é uma cidade que, teoricamente, vai poluir um pouco menos, porque você vai ter menos necessidade de uso do carro, por pessoa, né? Pensando individualmente, teoricamente, porque se os ônibus tiverem uma merda poluindo tudo, fumaça preta, aí não adianta, né? Mais alguém? Outra forma de produzir carbono, que vocês acham? No cotidiano. Tem que ser especificamente uma coisa que faz com frequência? Não. Qualquer um exemplo, qualquer um. Contaria eu fazer uma compra internacional? Conta muito! Então, sim. Conta muito. Quando você... É aquela mesma coisa que eu falei da carne, né? Tipo, o produto ou ele vai vir de avião, ou ele vai vir de navio, e aí tem a locomoção, tem os gases desse deslocamento e etc. E aí, por exemplo, o João aqui, ele se locomove por meios de combustão, como ônibus, como carro. Mas o João, comparado a Taylor Swift, que se locomove só de avião, quem vai poluir mais? Ela que é o mal do mundo. Então, assim, vocês viram que Trancoso, nesse final de ano, tava com o aeroporto entupido, não cabia mais jatinho particular? Então, como é que tu vai falar que tu tem que tomar banho quente se o cara pega um jatinho daqui ali, polui o que tu polui o ano inteiro? Em uma viagem. Então, quando a gente pensa em quem polui e quem precisa se readequar, muitas das vezes é tipo, a população toma um banho rápido e aí o rico tá lá e gastando energia, se locomovendo com meios poluentes, fazendo muitas compras. Então, o cálculo dos gases, ele é muito condicionado a ter dinheiro. Então, quem são os maiores poluidores a nível mundial? Índia, China, Estados Unidos, porque são os mais ricos. Então, para eles produzirem riqueza, eles precisam produzir processos industriais e geram gases. E quem são os que menos querem mudar, né? Geralmente os Estados Unidos, como a gente viu, teve o caso também, acho que não sei se foi a Alemanha que falaram aqui na COP, porque esses países, hoje a gente só mede riqueza, só mede um país próspero por quanto ele produz de dinheiro. Mas eu posso pegar, por exemplo, e falar, nossa, a China ela vai ultrapassar os Estados Unidos na economia. Mas e a qualidade de vida dessas pessoas? Tipo, elas respiram um ar bom? Elas bebem água boa? Como é que eu posso dizer que ela é o top 1 do mundo se a população lá está sofrendo e a riqueza que ela produz está na mão de poucos? Um exemplo, tá? Então, assim, quando a gente mede a economia por PIB, não é a melhor maneira de produzir, porque você não sabe se o cara desmatou uma floresta inteira para produzir aquele R$1 milhão, ou se ele produziu aquele R$1 milhão de uma maneira super sustentável. E aí, quando você coloca só a régua do dinheiro, as pessoas fazem qualquer coisa para ter dinheiro, inclusive desmatar, inclusive entrar dentro de florestas indígenas, de áreas protegidas. Então, o sistema econômico que a gente vive também é um pouco difícil, assim, para privilegiar quem tem as melhores práticas. Então, gente, é isso. Entendemos o que são os gases de efeito estufa, quais são as emissões, os estoques, como eles afetam a nossa vida, como cada um de vocês produz gás carbônico. Espero que isso agregue na vida de vocês e vocês vão precisar aprender, porque a gente mais pra frente vai aprofundar nisso. Muito obrigado. Beijos de luz.